Lula ganhou o segundo turno na disputa no domingo, ao derrotar o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro. E a economia, como fica, né? A gente viu aí que na reportagem mostra que o dólar caiu e a bolsa subiu. O João Colombo, né, está aqui com a gente e vem falar, ele é economista, sempre nos ajuda aqui sobre o momento, né, sobre a economia, ligando muito essa questão do resultado político, né? O país passa por um momento muito importante e ao mesmo tempo tenso também, por conta de manifestações, como a que a gente falou agora há pouco, sobre os comentários, muito dividido, né, pela votação. O candidato Lula ganhou, bem apertado, né, acima do candidato Jair Bolsonaro, atual governo, 2 milhões de votos, um pouco a mais, e bem apertado mesmo. O Brasil mostrou-se bastante dividido, né? Então a gente vê também que aquela expectativa, né, sobre os projetos, sobre os planos do próximo governo e a economia, como vai? Já começa a sentir esse reflexo? Boa tarde, João, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Pinga Fogo. Boa tarde, Amaro, Rosana, Josué. Bom, a verdade é que qualquer um que acompanha o mercado financeiro teve uma certa estranheza ou surpresa, pelo menos, em relação ao que aconteceu, qual que foi o movimento. A primeira leitura que a gente sempre faz é ver como estão os mercados lá fora que abrem antes do brasileiro. E a gente acompanha as ETFs. Não é um título como uma ação, mas é um derivativo que ele acompanha ou índices ou reflete a expectativa em relação a papéis de empresas mesmo. Normalmente aquelas maiores. Então a gente vê muito nos outros mercados a da Petrobras. Aí o que acontece no primeiro momento? A percepção que tínhamos era de uma queda de 10%. Né? Então, ela sendo uma blue chip, uma das maiores junto com a Vale ali do Rio Doce, que representa a composição do nosso índice, a expectativa era de queda. E quando você tem a queda, os investidores liquidando posição, normalmente vai repatriar o recurso. Ele passa necessariamente pelo mercado cambial, isso daí aprecia o dólar. Aí o que acontece? Num primeiro momento, eu até dei graças a Deus de ter vendido tudo na sexta-feira, pensei em apostar contra. Afinal de contas, já era meio previsto a vitória do Lula. Por quê? No primeiro mandato ficou tão próximo de já levar, com 48,5%, que para ele fazer esse 1,5% a mais e um voto, né, para conseguir ganhar, estava fácil. Os 6 milhões de diferenças, né, de votos, então estava complicado. Portanto que todas as casas de apostas ou sites especializados nisso já dava vitória para o Lula. Mas teria alguma surpresa, falei assim, eu prefiro ficar de fora. Aí quando eu vi o tombo como abriu, pensei, puxa, deixei de ganhar dinheiro, né? Só que logo na sequência o mercado inverteu, as estatais continuaram no vermelho e até intensificaram as perdas. Mas a gente viu um movimento em alguns segmentos específicos, que até de certa forma era talvez esperado, parte de educação, a parte de comércio de varejo, as companhias aéreas e o que mais que eu poderia citar aí no meio? Acho que algum outro segmento ali que seria impactado pelo aquilo que se entende ser a política da esquerda, do PT, o que o Lula viria a propor. Então a gente acha que com o estímulo ao consumismo, que é a prática deles, então vai sim estimular lojas americanas, Magazine Luiza, de repente incentivar também o turismo. Sempre teve aquela ideia de que o pobre pode viajar de avião no governo do PT, etc e tal. E por fim, a setor de educação, porque a gente sabe que é uma iniciativa deles, é uma proposta, foi uma implementação do FIES e do ProUni, então diz que vai também ampliar. E se a gente se recordar, essas faculdades que a gente tem até na própria cidade, como a Unicesumar ou a FCV, cada um do seu porte, elas expandiram demais por conta desses programas, né? Então, num passado não tão distante, a gente sabe que poucos tinham acesso à universidade e as privadas, elas conseguiram se estabelecer e ampliar muito por conta desses programas. Então, obviamente, o mercado faz essa leitura entre altos e baixos. A soma geral foi que a Bovespa acabou subindo e o dólar, por incrível que pareça, caindo. E hoje a gente tem mais um pouquinho ainda de queda no dólar e aumento no Bovespa. Obviamente, se eu pego o mercado asiático, onde a gente tem Hong Kong subindo 5%, China quase 3%, tá um pouco alinhado a isso aí.
né? A gente não pode ignorar tudo que está acontecendo lá fora. Mas, enfim, quer queira, quer não, o mercado internacional, 2/3 da bolsa normalmente são investidores estrangeiros, eles fazem uma outra leitura do Lula que não a nossa, o brasileiro que acompanhou Lava Jato e tem uma noção do que foi roubado e tudo mais. Pois é, tá aí uma explanação, né, uma análise do João sobre a economia nesse momento, os reflexos, né, com a eleição do ex-presidente Lula, candidato eleito. Josué. Bom, eu queria agradecer a participação aqui do João, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, João. Bom, basicamente, o que acontece? Eu acho que em questões de economia, a gente tem que levar em conta a história. Tem história, desde quando o Lula pegou ali, né, no comecinho de 2000, e aí tem toda uma história. E tudo que foi feito, né? Teto de gasto, esquece. Você não vai ter teto de gasto. Vai ter a liberação de dinheiro e crédito para o povo. Ou seja, isso vai aumentar o consumismo. Você acha que essa questão de não ter teto de gasto e de não se preocupar com a prestação de contas, na verdade, isso ajuda muito na visão internacional? É de fato, João, uma coisa assim que eu olho e falo, pô, a economia, os empreendedores, eles estão, principalmente internacionais, né? Aquelas pessoas que vão investir aqui, estão preocupados em ganhar dinheiro e não com a benesse da população em si. Você acha que isso tem a ver? Por exemplo, você falou da educação. Foi investido no governo Lula, foi o maior investimento em educação, mas a qualidade da educação não existiu. Só que o investimento existiu. Na questão, por exemplo, de turismo, também. Só que qual foi a qualidade do turismo? Nenhuma. As pessoas continuaram na pobreza, né? Benefícios aumentaram pra caramba, o que também gerou consumo. Você acha que essa ideia deles lá fora, às vezes não tem a mesma ideia que o Lula? Pode também ser que os caras sabem quem é o Lula exatamente, sabem qual é a trajetória que o Brasil vai seguir agora e estão tentando tirar um pouco de vantagem em relação a que o próximo governo Lula agora vai destrinchar e distribuir para a população em termos de dinheiro? Olha, eu acho que a leitura que o investidor faz é com base em número e planilha. Então, assim, na economia a gente tem dois lados, ou dois caminhos a serem seguidos. Um é da política econômica restritiva, tanto monetária como fiscal, e outra seria da expansionista. E a esquerda, por natureza, ela é expansionista. A direita, ela busca mais a questão da austeridade. Mesmo que isso seja necessário, eu cortar... não só investimentos, mas até a questão dos serviços prestados à população. Então, como saúde, educação, etc., segurança, né? E você viu que isso ocorreu efetivamente no governo Bolsonaro. Contingenciamento do funcionalismo público menor aí dos últimos 26 anos. E o que ocorreu? A gente teve a elevação da arrecadação por conta da inflação sobre os itens que acompanham mais o IGPM do que o IPCA, e você corrige o salário mínimo, que ele serve de base para pensionista, aposentado e até mesmo os MEIs, né, com base no que teria de benefício e alguns outros tipos de assistencialismo. Então conteve. Quando vem um candidato e que propõe, ou que já existe um histórico passado de real valorização do salário mínimo, que você atualiza pela inflação oficial, mas dá a variação do PIB, e a gente teve um crescimento, ou vai fechar agora 2022 com uns 3%, então provavelmente vem sim um governo agora da esquerda aumentando o salário mínimo, concedendo mais crédito, vai estimular o varejo, vai daí aquecer a economia como um todo, volta com aquela frente de investimento por via pública, com obras. Isso daí, na economia tem outro termo também, é matriz insumo-produto. Você impacta ali num determinado segmento, mas aquilo se alastra para os outros em volta, porque eles têm correlação, e daí também existe o chamado efeito multiplicador da moeda. Então, quando eu pego o histórico do Lula, quer queira, quer não, por mais que teve toda a problemática de corrupção, o pior escândalo mundial, etc., eu avalio o crescimento do PIB. Quando ele fala que na média cresceu 4% ao ano, não é mentira. Então, se eu estou crescendo o PIB, eu estou faturando mais. Se as empresas faturam mais, elas aumentam os resultados. Aumentando o resultado, a gente traz a valor presente com uma taxa de juros que a expectativa é de vir a cair, então aumenta o valor do valuation das empresas, e isso aí vai impactar
da Bolsa. A matemática financeira está toda amarrada. Então, se eu sou um cara lá de fora e vou projetar o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, vamos entrar em colapso, em crise? Não, primeiro que está pegando tudo em ordem. Superávit na balança comercial, coisa que lá quando a Dilma sofreu o impeachment, até isso tinha déficit. O dólar, quer queira, quer não, está estabilizado. Ué, mas está em 5 e pouco? Tá, mas há um ano atrás já estava nisso aí. Então está andando lateral. Você tem superávit nas contas públicas, então aquele primário para poder pagar os juros, e aí a dívida precisa aumentar as faixas dos anexos no Simples Nacional. Então tá lá até 4.800.000, tem que elevar isso daí. Por quê? Antes eu faturava um produto a R$10, agora inflacionou, tá 20, eu já caio para uma outra faixa, porque eu mantendo a mesma quantidade faturada, o valor a soma total vai ser maior. Aí eu saio de uma faixa onde eu pagava 10%, eu tô numa outra que paga 12%, por isso que a carga tributária aumentou. Pior aquelas empresas que desenquadraram, aí você sai do simples, vai pro presumido, e a soma de todas as alíquotas dos impostos individualizados dá mais do que o teto máximo lá na última faixa do Simples Nacional. Aí você ainda vai incorrer 20% do INSS patronal e 8,8% do sistema S mais FAT e RAT, onera demais a folha, então tá ficando pesado. É preciso fazer a correção, portanto, das tabelas do anexo, e essa proposta de corrigir a tabela do imposto de renda, fala sério, como é que uma pessoa que ganha a partir de R$1.900 começa a ter retido imposto de renda e depois tem que fazer a declaração? Será que uma pessoa que ganha R$2.000 sabe baixar aplicativo, software, entender o que é passivo, ativo e jogar o que teve de rendimento para fazer a declaração de imposto de renda para restituir? Para devia restituir tudo picado em 5 lotes? Tem que liberar a galera acima de 5 mil só, e para baixo não ter o imposto. Ok, estamos conversando com o João Stadler Colombo sobre economia aqui no programa. A gente vai fazer um intervalo, o João continua com a gente aqui.